Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cara a Cara com a Jaque. Hoje nós vamos falar sobre o impacto do preconceito na saúde mental. E minha convidada de hoje é a psicóloga Juliana. Ela vai bater um papão aqui comigo, fazer umas perguntinhas para ela. Vai ser muito construtivo, bem bacana. E o assunto de hoje pode ajudar vocês aí em muita coisa. Vamos esperar a nossa convidada vir. Vamos escutando uma musiquinha. Gente, o cara a cara dessa temporada tá imperdível, tá muito bacana. Tem muita coisa boa. Tô vendo algumas pessoas novas aí, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a psico das emoções, a Jaqueline, sou psicóloga, sou especialista em doença psicossomática, trabalho com abordagem haitiana. Estou esperando a nossa convidada de hoje. É a Juliana. Nós vamos falar sobre o efeito na saúde mental. Um assunto que precisa ser falado, né, gente? Mande a perguntinha de vocês. Façam perguntas aí para mim, para a Juliana, que vai ser bem legal o papo de hoje. Esperando aí a nossa convidada. Esperando ela chegar. Olá, nossa convidada chegou. Agora vai me enviar o convite. Eba! Vamos esperar. Eba! Estou aguardando. Olá! Seja muito bem-vinda, Juliana, cara a cara com a Jaque. Um prazer Obrigada. recebê-la. Muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço. Ju, fala um pouquinho para quem ainda não te conhece, quem é a Juliana, o trabalho da Ju, aonde te encontrar, porque a nossa live aqui ela corre e talvez no final não dê. Então eu sempre peço no comecinho para vocês se apresentarem, tá bom? Tá ótimo. Primeiro, obrigada, Jaque, pelo convite. Fico muito feliz de poder participar aqui com você dessa live, que vai ser muito gostosa sobre um assunto tão importante. Então, meu nome é Juliana Lima Oliveira, sou psicóloga clínica, né? Eu trabalho com uma clínica autônoma, né? Então, os lugares de atendimento são no bairro da Lapa e no bairro de Pirituba, aqui de São Paulo, mas atualmente eu tenho feito apenas o atendimento online, né? Por conta da pandemia, a gente tem respeitado aí esse afastamento. Queijo. Bom, então nosso tema de hoje é, pessoal, o áudio tá baixo? Tá baixo para você aí? Tá ruim, Ju? Para mim tá ótimo. Dá para escutar? O pessoal aí, dá um joinha para mim, por gentileza, se o áudio estiver bom, tanto o meu, tanto da Ju. Que tá meio, bom, acho que ninguém se manifestou, então estão escutando. Tá ótimo o som. Obrigada, Carol. Bom, então, o nosso tema de hoje é o impacto, né, do preconceito na saúde mental, um assunto que a gente tem que falar e que as pessoas, eu acho que é um assunto que é encoberto, né, Ju? E as pessoas não dão muita atenção, né? E causa, sim, gente, leva as pessoas ao adoecimento e ao adoecimento silencioso. Então, eu preparei umas perguntinhas aqui, mas antes, Ju, me fala um pouquinho como que é a sua visão frente a preconceito. O que é para você o preconceito? Como que você entende isso? Bom, preconceito é importante que a gente pegue, então, o primeiro significado da palavra, para que a gente consiga identificar exatamente do que a gente está falando, porque preconceito é um assunto muito discutido, mas nem sempre tão explicado. Então, é importante que isso fique claro para quem está ouvindo. O preconceito nada mais é do que uma ideia pré-concebida de algo ou alguém. Então, é alguma coisa, né, alguém que eu não conheço, e mesmo assim eu já tenho uma ideia prévia do que aquilo possa ser. A questão central aqui do preconceito é quando a gente se relaciona com essa ideia e perde a oportunidade de entrar em contato com o conhecimento, né? E aí ele está envolto em todas as nossas relações, né? Naquilo que a gente entende, naquilo que a gente pensa, nos momentos mais pequenos aí da nossa rotina. Então, antes de você me convidar, por exemplo, quando você me convidou para a live,
antes de eu participar, eu criei uma ideia de como seria, né? Das coisas que eu poderia falar sobre o assunto, da dinâmica que nós teríamos aqui, e isso é um preconceito, né? Porque antes de eu ter participado, eu já tinha uma ideia do que seria. Então a gente pode entender o preconceito como uma ideia pré-concebida de algo que eu ainda não conheço. Então, a gente pode entender, Ju, que antes mesmo de eu saber o que é algo, né? Só de alguém falar, e isso está no inconsciente, né? Mas antes, só de alguém falar de algo, eu já nego, eu já julgo. A gente pode entender por aí? Para as Sim, mas aí é pessoas, só né? Sim, mas aí é só importante a gente entender que nem sempre o preconceito ele é negativo. Quando eu tenho uma impressão positiva a respeito de algo que eu também não conheço, ainda assim eu estou fazendo um julgamento, ainda assim eu tenho uma ideia preconceituosa sobre alguma coisa. Então a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um que é muito claro, a gente tem aqui a ideia de que os asiáticos, eles são geniais e eles todos sabem fazer contas de matemática perfeitamente. Esse é um tipo de preconceito que a gente pode até entender como positivo no primeiro momento, mas não é, porque categoriza e limita da mesma forma do que outros tipos de preconceito. Então, sim, mas existem também aquilo que a gente entende como ideias positivas aí. Sim, é bem colocado esse exemplo, né? É algo que foi colocado em algum momento aí na história do Brasil, né? E se permanece. Então, os asiáticos estão superdotados aí, né? Na Uhum. verdade, essa parte aí não é bem assim que acontece, né? E as pessoas, até só colocando um gancho aí, né? A superdotação um QI alto também traz aí uma falta de efetividade, as pessoas idealizam isso como algo, né? Ó, a pessoa tem um QI, então já começa por aí também, né? O que é de fato? As pessoas não irem atrás realmente do que significa o que elas falam, né? Elas simplesmente só copiam o que ouve, né? E vão só ali levando à frente, né? Bom, a próxima pergunta, Ju, qual que é a diferença, então, para entender sobre a discriminação, preconceito? É muito Tá. próximo, né? Mas não são iguais, né? Sim. Eu acho que para a gente entender a discriminação, além de entender o preconceito, é importante que a gente entenda a categorização, né? Que aí a gente vai entender como estereótipo. O que que é um estereótipo? É o exercício que a gente tem de criar um grupo específico que a gente entende que tem as mesmas categorias. Então a gente tem o estereótipo da mulher, por exemplo, quando a gente fala, as mulheres dirigem mal. A gente tem o estereótipo dos homens, quando a gente fala todo homem trai, né? O estereótipo dos asiáticos, que são ótimos aí em matemática, e o meu preconceito, ele se alimenta desse estereótipo, ao mesmo tempo que esse estereótipo se alimenta do meu preconceito. Porque quando eu categorizo as pessoas, eu passo a olhá-las nesse sentido. Então, se eu tenho o preconceito de que toda mulher dirige mal, todas as vezes que eu ver uma mulher fazendo esse tipo de coisa, eu vou alimentar o meu preconceito. E através dessa alimentação da ideia, eu transformo o meu discurso para manutenção desse estereótipo. Então, a gente consegue escutar muitas pessoas, infelizmente, dizendo, por exemplo, que os travestis, né, que as travestis, elas são muito ligadas à prostituição. E aí cria-se um estereótipo. Então, toda travesti é ligada à prostituição. Só que o meu preconceito me impede de oferecer para essas pessoas outros tipos de oportunidade. Então, se elas não têm outros tipos de oportunidade, o que elas precisam fazer além, o que elas podem fazer além de alimentar esse estereótipo? Então, o problema do preconceito é esse, ele reduz as pessoas à objetividade, né? É um objeto que tem um lugar específico. Diferente do preconceito, a discriminação não é uma ideia. A discriminação é um movimento que acontece tanto individualmente quanto na sociedade, que é a divisão pela diferença. Então, eu entendo que determinada categoria é diferente da minha, portanto, não merece ocupar o mesmo espaço que eu ocupo dentro da sociedade. Então, a discriminação é como se fosse a atitude que representa essa ideia preconceituosa que eu tive. Ela está no convívio, ela está na nossa sociedade e ela alimenta a estrutura das nossas relações. Então, a gente consegue perceber isso muito com relação às pessoas periféricas, né? Eu sou de periferia, nascida em Brasilândia, eu moro em Pirituba, aqui na periferia de São Paulo,
E não existe um incômodo das pessoas da periferia morando e desenvolvendo projetos na periferia. O incômodo acontece quando a gente sai desse espaço, né? Quando a gente começa a alcançar lugares que as pessoas entendem que nós não deveríamos ocupar. Aí existe o movimento que a nossa sociedade faz para a manutenção dessa discriminação. Então, tudo bem eu existir. A minha existência não é um problema, contanto que eu ocupe o lugar pré-determinado para mim. Então, acho que dá para a gente entender assim: preconceito é a ideia, discriminação é a atitude que essa ideia gera. Ficou claro, ficou confuso? Não, não, ficou claro. E é importante a gente fazer essa diferença, até porque tem gente que fala assim, não, eu não estou preconceituosa. E o tempo todo fica verbalizando, né? Então, e entender que se você discrimina, você também é preconceituosa, porque, né, uma coisa leva a outra. Então, tem gente que fala assim, não, nada a ver. E aí, quando você deixa claro, a pessoa fala, nossa, já me peguei, né? Não, não sendo preconceituosa, mas não querendo perto de mim, não sendo Uhum. preconceituosa, mas não incluindo, né, no meu social, no meu familiar, na minha vida. Então, sim, você é preconceituosa, né? E tudo bem se você mudar isso, né? Porque isso Uhum. pode limitar, né, a pessoa aí a fazer muita coisa. Bom, a próxima, para a gente não emendando na outra pergunta, né? Uhum. Seria assim, ó. Como que o preconceito ele gera adoecimento mental, na sua De visão, Ju? diversas formas, já. Porque a partir do momento que se estabelece qual é o espaço que eu posso e que eu devo ocupar na sociedade em que eu estou inserida, isso automaticamente me limita e reduz as possibilidades que eu deveria ter como um indivíduo que eu sou. Porque mesmo que eu more na periferia, eu tenho desejos diferentes do meu vizinho, eu tenho potencialidades diferentes do meu vizinho, mas se eu sou colocada nesse conjunto, reduz então a minha capacidade de ser diferente e de garantir o meu direito de existir da maneira com a qual eu gostaria de existir. Então, toda discriminação ela acontece através do desenvolvimento de um padrão, porque para eu identificar o que é diferente, eu preciso identificar antes o que é que eu estou comparando. Então, se você vai ter sucesso se você alcançar esse patamar. Caso você não alcance esse patamar, você vai ter que lidar com outros tipos de consequência. Sim, Então, toda prática de inclusão é também uma prática de exclusão. Se eu me incluo em um grupo, eu estou excluída de outro. Mas talvez o meu desejo seja participar daquele grupo que eu fui excluída. E eu deveria ter esse direito, né? Então, talvez eu queira ser uma empresária de sucesso, ou uma médica de sucesso, ou uma psicóloga de sucesso. Quais são as chances que eu tenho de alcançar esse sucesso ocupando o espaço periférico que eu ocupo, né? Então, o adoecimento mental, ele vem justamente disso, do desenvolvimento da minha identidade, da minha personalidade, dos meus desejos e da luta pelo meu espaço, que é reduzido por esse sistema opressor e divisor, né, e discriminatório por natureza, né, porque a gente está falando aqui de questões estruturais da política da nossa sociedade. Então, assim, perceber que eu não me encaixo e eu só vou conseguir determinadas coisas caso eu me encaixe, faz com que toda a minha energia psíquica se volte para essa necessidade de transformação para que eu me encaixe nesse padrão, que geralmente é um padrão irreal e extremamente idealizado, que, de novo, o preconceito ele mora na ideia, ele não mora na realidade. Então, a gente está falando de padrão de beleza, por exemplo. Existe um padrão de beleza que é estipulado aqui, né, no Brasil, que a gente pode falar mulheres altas, magras, loiras, de olhos claros. Esse é o padrão idealizado. Não é o padrão real. Porque se você sair na rua, por exemplo, você vai ver um mínimo de mulheres que têm essas características. Então a gente não pode falar que esse é o padrão brasileiro, esse é o padrão de beleza idealizado. E o que, que a gente vê através das nossas relações? Uma energia toda voltada para a concretização desses padrões. Então, a gente vê transtornos alimentares, por exemplo, que acontecem muito pela manutenção desse corpo que é tido como perfeito, a ansiedade de não me encaixar nos padrões pré-estabelecidos, né, a tristeza que isso causa e principalmente o medo da exclusão, e aqui não é só o medo de não pertencer,
mas é o medo de não conseguir sobreviver dentro de todos esses padrões. E se a gente vê isso na quarentena, por exemplo, analisando as redes sociais, é isso que a gente vê, né? Pessoas dizendo sobre o quanto elas estão produzindo, né, nessa quarentena, e o quanto é importante produzir e transformar a dor em produtividade, mas nenhuma dessas pessoas grava nenhum tipo de vídeo chorando à noite porque não consegue dormir de tão ansiosos que estão. Então a gente vive muito daquilo que a gente mostra, pouco daquilo que a gente é. E isso vai alimentando toda essa ideia de padronização, que tem muito a ver com essa idealização dos preconceitos, né? Mas assim, de diversas formas. E aí cada indivíduo vai viver esse adoecimento por um caminho diferente, de uma maneira diferente. Então, logo eu posso entender assim, logo quando eu não consigo essa realização fantasiosa, né? ah, eu adoeço. Vamos colocar assim, numa relação profissional, né? Onde a pessoa fica querendo ser o funcionário ideal, né? Então, o tempo todo ali, né? Inclusive o chefe ali, né, cobrando para que saia o mais perfeito, para que aquela empresa evolua e seja a top. Então, vai se estendendo, né? Do dono da empresa, da cobrança, enfim, e de conseguir a busca por esse ideal, empresa ideal, pessoa ideal, profissional ideal, funcionário ideal. Eu Uhum. logo mais penso que também esse ideal ele vem sendo reforçado também, Ju. Eu não vou estender, mas eu vou só pincelar, ah, de uma ideia infantil, né? Por quê? Uhum. Lá na nossa infância, a gente está onde? Lá para os 4 e 5 anos? A gente está bem na criação, na fantasia de um ideal, de um diferente. Então, as Uhum. pessoas que têm esse comportamento, né, assim, vamos dizer assim, muito acentuado, a gente pode perceber o quanto ela carrega, né, a infância ali presente. Para mim, né, eu tenho um projeto, ele chama Cuidando da Ferida da Criança Interior, que eu desenvolvi, e aí eu falo assim, gente, quanto mais racional, mais criança. A pessoa, quanto mais racional, mais criança, né? Então é incrível começar com relação mesmo, se a gente for parar para pensar, que, gente, fantasia, adulto não fantasia, adulto realiza. E adulto realiza com consciência. Criança fantasia, né? O que não Uhum. existe. Criança, né, tem esse poder. Então, é bom a gente compreender isso. Só que a criança não tem preconceito, né? Uhum. Então, assim, é legal a gente olhar para essa estrutura, né? E como que então é enraizado esse preconceito, né? Na nossa infância e a gente traz para nossa vida adulta. No seu olhar, Ju, como que é enraizado esse preconceito, assim? Tá, no processo de criação de identidade, a gente passa por um processo também que a gente entende como processo de internalização. O que é o processo de internalização? Que pode ser um processo de internalização de conhecimento, internalização emocional ou psicológica. É colocar o que está fora para dentro, né? É se identificar com aquilo que está fora, trazer isso para dentro e começar a vivenciar isso. O processo de educação é um processo de internalização. É alguém que está fora de você, que te traz um novo conhecimento e você traz isso para a sua vida e passa a corresponder isso, né? Então é basicamente isso, os preconceitos eles são ensinados e aprendidos, nem sempre através da educação formal, né? Às vezes através da educação informal, por exemplo, que a gente tem nas mídias, né? Eu tenho uma amiga do interior que ela ficava horrorizada com o fato de eu morar em São Paulo, porque a ideia que ela tem de São Paulo é a ideia do Datena. Né? E qual que é a Nossa, ideia que o Datena apresenta? nossa. É que se você sair de casa já era, morreu baleado. Né? Então, assim, ela tem esse processo educacional, né, de adquirir e internalizar conhecimento, mas que é pautado numa versão de algo que é amplo, né? Porque São Paulo tem violência, mas não é violência. E quando a gente fala da fantasia, um dos problemas maiores do preconceito é justamente esse. Eu não consigo quebrar a barreira da idealização. Eu moro na ideia. E aí eu não quebro essa barreira,
Eu não entro em contato com aquilo que eu desconheço, e por conta disso eu correspondo àquilo que eu penso, não aquilo que eu vivencio. Então, se a gente está falando sobre o processo da criança, é muito isso, né? Os adultos ensinam para a criança como elas vão enxergar e como elas devem se comportar em sociedade. Então, existe muito desse processo que nem sempre é dito, mas é muito demonstrado, né? Então, quem são os coleguinhas que você vai trazer para casa no dia de festa? Quem eu deixo que você durma na casa, quem eu não deixo? O que que a gente pensa desse personagem, que a gente pensa do outro? Então, é muito importante que a gente perceba que é o que a gente faz que determina os movimentos da nossa sociedade, não necessariamente aquilo que a gente diz. Então, sim, o preconceito e a discriminação é algo que ele é aprendido e passado através das gerações, principalmente nos processos educacionais, né? Sim. E é importante as pessoas perceber a repetição nesses processos, né? E aí, porque assim, o adoecimento vem quando a gente fica mesmo insatisfeito e fica fazendo essa busca insaciável, né? E aí a gente vai adoecer porque não foi realizado, né? O que a gente acha que é bom, mas a gente nem sabe se é bom, né? Não, o preconceito é, a gente nem sabe se é bom. A gente imagina porque falaram que você ser dono daquela empresa é maravilhoso. Eu sempre pergunto assim, né? As pessoas falam, eu quero ser milionária, né? Eu falo, interessante. Você banca ser milionária? Uhum. Né? Eu faço essa pergunta. Você banca? O bancar não é valor. É Uhum. por conta disso, para, né, você, qual que é a sua ideia de um milionário? Qual que é a sua ideia em ter dinheiro, né? Porque as pessoas Uhum. não têm consciência, então é aquela fantasia, e aí por isso que muitas vezes quando a pessoa, né, do nada cresce, né, e a fantasia acaba, ela vai para a plenitude, né, o gozo acaba, né? Freud diz isso, né? Quando você vai para a plenitude, acabou, né? Você morreu, né? Então, porque não tem mais o que buscar, né, para realizar, né? Então, muitas das pessoas, e agora o que eu faço? Né? O que eu faço? Porque eu já cheguei aqui, né? Tinha toda uma ideia, já foi feita, e as pessoas aí Uhum. realmente adoecem, ou adoecem numa busca, porque a busca, ela não está nem aproveitando o processo da busca como deveria. Ela está somente querendo, e não ali aprendendo, e não, né, vivendo. Então, é muito Sim. importante as pessoas respeitarem os seus processos, para compreender esse preconceitos, né, de variáveis, coisas, como ele se apresenta. E aí, quando a pessoa tem essa consciência, né, ela pode começar a não nutrir mais, né, e não deixar isso vivenciar na sua vida. É difícil? Não é uma coisa simples, né, porque é estrutural, Uhum. né, nasceu no Brasil, vamos dizer assim, entre aspas, né, foi passado aí, então não é uma coisa. Todo mundo, eu acho que na vida, de uma maneira ou de outra, já teve, até por si mesmo, algum preconceito. Mas é legal a gente começar a se perceber, que cada vez que a gente faz esse trabalho de auto se conhecer, né, Ju? A gente, Sim. né, não só se melhora, Sim. né? A gente começa a ver um mundo diferente. A próxima pergunta é: o preconceito ele é tratável, né? Ele pode tratar? Dá para tratar? Dá para melhorar? Não, não dá? Não, já não é uma doença. Como que você vê o seu Uhum. pensamento, né? Frente Tá. ao se é tratar, se trata, se não trata? O preconceito ele pode ser percebido, ele pode ser analisado e ele pode ser transformado. Mas essa quebra de preconceito, ele é além de uma necessidade de conscientização, que é a nossa luta diária, né, das pessoas que estão voltadas a isso, as diversas pautas que existem são pautas de conscientização, mas é importante que a gente entenda que essa quebra de preconceito é também uma escolha, né? Porque nem todo preconceituoso, né, nem toda pessoa que se comporta de maneira preconceituosa se comporta dessa maneira porque não sabe o que está fazendo, né? Sim, E isso é uma coisa importante da gente dizer, que às vezes a gente adquire um discurso de, mas essa pessoa ela não está entendendo, ela não entende, ela não conhece. Na verdade, ela entende e opta por manter determinados comportamentos e posições porque para ela é vantajoso nesse sentido ou da percepção que ela tem. Então, sim, o preconceito ele pode ser transformado, mas ele é uma junção de conscientização, de análise e de escolha, porque não é fácil a gente se despir das nossas ideias,
porque a gente se retira também, a gente retira, na verdade, também uma ideia que a gente criou de nós mesmos. Porque se o outro pode ocupar o meu espaço, o que que isso faz com o meu espaço? Ele retira o meu espaço ou existe a condição de divisão disso? O que que eu estou perdendo abrindo mão dos meus preconceitos? E isso é uma coisa muito importante para a gente falar, porque todos nós temos preconceito. Isso Sim. não é nenhuma dúvida. A diferença é que alguns de nós é consciente e se esforça para transformar, Sim. alguns não são conscientes, outros são e permanecem com esse tipo de comportamento. Mas está em situações muito simples, né? A gente costuma perceber isso muito na análise de celebridades, por exemplo. Eu estava conversando com uma amiga sobre o caso da Luísa Sonza e do Whindersson, que eu até comentei com você ontem, né? E aí ela falou, não, eu não acho que eu sou preconceituosa, não tenho nenhum tipo de preconceito. Eu sei que ela gosta muito do Whindersson. E eu falei, tá, amiga, mudando de assunto, né? Você viu que a separação aconteceu? Ela falou, ah, vi. Eu falei, o que você pensa sobre isso? E aí ela falou, ah, eu acho que... E começou Hum. a falar sobre diversas coisas que ela conseguiu identificar. Né? Então, eu acho que ela não gostava tanto dele, enfim. E aí eu percebi, e eu disse isso pra ela, eu falei, se você acha, é porque você não conhece. Se você não conhece, essa ideia só pode ser uma ideia preconceituosa. Então nós somos e nós temos ideias e comportamentos preconceituosos, mas às vezes a gente consegue fazer essa diferenciação. Se o preconceito mora em mim, a responsabilidade por ele é minha. Então sou eu que preciso resolver. Não é o outro que precisa mudar de comportamento para se adequar à minha ideia. É a minha ideia que precisa mudar para se adequar ao que o outro é. Né? Então eu acho que a diferença mora aí, no quão consciente e no quão responsável você se considera pelo próprio preconceito. E a questão também, Judy, assim, ó, se eu aceito, eu me torno igual, né? Se eu aceito essa Uhum. opinião, se eu aceito esse caso, se eu aceito essa ideia, aí eu não sei pensar estando nesse posto, nessa ideia. Eu não sei ser eu. Entende? Eu não sei, eu não parei para ser eu nunca. Então, eu não sei ser eu, os meus pensamentos, o que eu penso, porque quando a gente se volta para a gente pode aceitar tudo, né? A gente pode aceitar tudo, gente. Uhum. Não quer dizer que a gente vai ser aquilo, não quer dizer que a gente vai fazer aquilo, que a gente vai ser respeitando o outro. Mas quando eu faço esse movimento, não, imagina que eu vou aceitar, porque daí eu vou ser igual e eu vou ser julgada pelo grupo pelos grupos que eu faço parte, ou, né, Uhum. eu vou quebrar com a questão familiar que foi estruturada ali, que me ensinou. Então, é inconsciente isso, mas o que vem para a pessoa não conseguir entender é só uma questão de que respeitar o outro, igual no diálogo, né? Quando eu vejo muito isso, né? Quando acontece um diálogo político, né? Cada um falando. Eu falo assim, qual é a necessidade, né? De poder de ambos? Qual Uhum. é... Primeira coisa, depois segunda, qual é a necessidade de você falar, ok, aceito, né? Então, assim, tudo bem que aí tem outros fatores, mas é a primeira coisa que eu penso, se eu digo sim, né? Se eu digo sim a essa pessoa, a essa ideia, todo mundo vai achar que eu faço parte desse lixo, disso, né, do tudo que eu acho referente, do tudo que todo mundo acha, e aí me dá medo isso, porque também vou ser julgada igual eu vou ser opa, volta, até Recriminada. falar, recriminada, porque eu vou ser, enfim, né? Você bom. Essa ideia também de que o outro tem poder de falar, de fazer, eu acho que cada vez que a gente compreende que o processo de autoconhecimento também quebra essa ideia de que o outro não tem poder sobre a gente, é muito importante, né? Porque senão a gente vive uma vida que não é nossa. Por isso que hoje, principalmente em tempos de pandemia, as pessoas, as oscilações, as emoções estão na flor da pele e elas não sabem mesmo o que fazer. Então, assim, é o estar dentro de casa? Não. É o não saber lidar com as pessoas? Não. É não saber lidar com a sua opinião, é não saber lidar com o seu preconceito consigo mesmo. Porque enquanto está no outro, estou no grupo.
Agora em casa, né? Em casa, assim, por mais que eu, né, você vai falar, você vai ser preconceituosa com quem mora na sua casa ou quem mora sozinha. Você vai começar a ser preconceituosa com o seu estilo de vida, você vai começar a não suportar. Então, assim, não dá, né? A pessoa não consegue. Então, eu sempre faço essa correlação de que quando a pessoa quiser entender os próprios preconceitos, antes de falar de qualquer outro tipo, quais preconceitos que você tem com você mesmo, né? Se você conseguir Uhum. compreender um ou dois, você vai compreender qualquer outro, a raiz de qualquer outro, vai conseguir mudar a Sim. raiz de qualquer outro, né? Porque às vezes a pessoa fica vendo, aquele preconceito igual um caso também muito presente, né, recente do Tami, né? Que Uhum. virou, nossa, né? Aí eu fiquei perguntando, mas qual a relevância nisso? Eu olhei uma vez, porque eu falei, gente, não tem, só se for mesmo ideia de marketing, porque 2020, qual que é a relevância nisso, né? Os pais, enfim, aí tem uma estrutura, quem fez, né? Quem começou tudo isso, enfim, tem toda uma estrutura ali, religiosa, que a pessoa usa, na verdade, Uhum. religião, e que veio, né, à tona o preconceito com o Otami. E aí eu fico pensando, né? Então a gente está sempre, né, Ju, em grupinhos, né? A gente está sempre seguindo padrões, não podendo quebrar padrões. E a gente Uhum. precisa parar com isso, a gente precisa perceber quem somos além dos padrões, né? Além do que foi Uhum. constituído para a gente, né? Então é um olhar que eu acho que o ser humano ele vai vivendo a 360 por hora na correria de querer ser, de querer ter, e não se percebe. E aí vem mesmo o adoecimento, porque é impossível viver, né, com tanta fantasia e Sim. com tanto Porque tem um preconceito, né? momento que o mundo e a realidade ela não representa mais, ela não responde mais às nossas expectativas. Então, o caso do Thumb, ele é perfeito, porque o movimento que as pessoas têm feito, né, essas pessoas que têm tido esse problema de aceitação, é justamente, esta pessoa não corresponde à minha ideia de pai, portanto, eu não posso considerá-lo um pai. Quando o movimento que a gente deve fazer é, este homem é um pai, então talvez seja interessante que eu reveja qual é a minha ideia de pai, porque aparentemente a minha ideia não corresponde à realidade do outro. E é aí que a gente quebra o preconceito, né? Então, porque se ele se denomina como pai, se ele se identifica como pai, se na construção familiar na qual ele está inserido ele exerce o papel de pai, por que que eu acredito que ele precisa transformar a visão que ele tem sobre ele mesmo, a visão que as pessoas têm dele, a estrutura familiar dele inteira, para que ele represente uma ideia minha? Então, o preconceito ele é muito egoísta e isso é uma coisa que a gente precisa pontuar, porque é justamente esse o problema. Se eu mudo a ideia do outro, automaticamente eu preciso mudar a ideia sobre mim mesmo e isso incomoda, né? Porque a gente tem muita dificuldade de entender que nós somos responsáveis pela nossa própria vida, né? Então, Sim. é sempre o outro que fez algo, é sempre o outro que exerceu alguma coisa e por conta disso algo aconteceu comigo. É claro que a gente vive em sociedade e é muito importante dizer que a cada atitude nossa exerce uma influência e uma consequência